Olá, gente, bom dia, tudo bom? Deus abençoe o nosso dia hoje, que possamos estar debaixo da poderosa, da gloriosa mão do Senhor, que Ele venha nos livrar de todo o mal, que nenhuma arma forjada contra nós venha prosperar, que possamos estar alinhados, conectados, integrados com Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, tá bom? Hoje a gente vai finalizar o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Quem aprendeu, né, junto com o Espírito Santo, eu fiquei maravilhada, porque o Senhor detalhou cada bem-aventurado aqui, e eu tenho certeza que nós tiramos, né, algo poderoso da palavra de Deus para a nossa vida. E finalizando, então, vamos ler ele todo, né, para a gente chegar na nossa parte. Mateus capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E hoje nós vamos falar desse aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é o grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha só que maravilhoso a gente poder entender o significado e a recompensa de sermos perseguidos. Aqui ele está falando: bem-aventurados sois vós, os perseguidos, vocês perseguidos. Quem eram esses perseguidos aqui que ele falou, sois vós? São os discípulos, são aqueles que a gente leu aqui, são os pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Estes serão perseguidos. Todos esses que têm essas características, todos esses bem-aventurados serão perseguidos, está escrito aqui na palavra. E vós, os perseguidos, meus discípulos, os bem-aventurados, serão perseguidos por conta do meu nome, Jesus está falando, e está falando sobre a recompensa, que terão um galardão eterno no reino dos céus. Então, quando a gente entende o significado e a recompensa de sermos perseguidos, a gente compreende o porquê somos felizes. Porque ele está falando aqui que os perseguidos são felizes, são bem-aventurados, são abençoados, por conta que só são perseguidos aqueles que refletem Cristo. Nós não somos perseguidos por nós. Nós não somos perseguidos por sermos bonitinhos ou inteligentes ou por termos coisas. Nós não somos perseguidos por isso. Não é essa perseguição que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que somos perseguidos quando refletimos Cristo. Só somos refletidos quando Cristo está em nós. Só somos perseguidos quando carregamos Cristo no coração e a cruz nos ombros. Estes são os perseguidos que herdarão o reino dos céus. Perseguidos não por nós, mas perseguidos por termos Jesus, perseguidos por Cristo. Porque quando nos perseguem, não estão nos perseguindo olhando para nós, porque vem Cristo em nós. Somos perseguidos por Cristo, somos perseguidos por carregarmos justiça de Cristo, por sermos pacificadores, por sermos misericordiosos, por sermos mansos. Essa é a perseguição que a palavra está falando. E quando a gente entende que quanto mais fiel, mais perseguido. Eu anotei aqui que a cruz vem antes da coroa, a perseguição vem antes da glória. Tem que haver perseguição. A cruz vem antes da coroa. Somos perseguidos e odiados simplesmente pelo fato de sermos cristãos.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, perseguição é quando você dá um checklist, dá um tiquezinho dizendo: agora sim, eu sou um cristão verdadeiramente. Se você foi perseguido, glorifica, porque isso é o que traduz Cristo nas nossas vidas. Atos capítulo 14, versículo 22 diz: por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. E a perseguição vem por mãos e vem por língua. A gente vê na história, né, tanta perseguição dos discípulos, né, que foram mortos queimados, foram mortos decapitados, foram mortos crucificados, foram mortos queimados vivos, né? Todas essas perseguições feitas por mãos são terríveis, mas também sofremos por perseguições feitas pela língua, que é o que? A injúria. O que é injúria? Injúria eu anotei aqui, é um insulto, é uma ofensa, é uma afronta. Também pela mentira, que é a arma do diabo, e a maledicência, que é quando falam mal, denigre, difama a nossa vida, o nosso caráter, né? Não somos estrelas, nem celebridades. Muitas das vezes a gente quer ser visto como estrela ou celebridade, ou quer até apresentar alguém, né? Vem aí o maior teólogo e que não sei o que lá, apresentar como estrela ou celebridade. E aqui Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer quem ele é. Olha só que incrível quando ele se apresenta. Diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigo, nos rios em perigos de salteadores, em perigo das minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes com fome, com sede, com jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime também cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só quem Paulo foi, quem ele falou que foi. Ele não foi nenhuma estrelinha, nenhuma celebridade. Ele está falando aqui tudo que ele passou por amor a Cristo. Foi perseguido, foi açoitado, apedrejado, teve que ficar nu, passou fome, passou frio, enfrentou perigo na terra, no rio, dentro das igrejas com os falsos irmãos. Isso daqui é um perseguido. Ele pode dizer que foi perseguido, que a gente vem entender o significado de perseguição e glorificar pela recompensa gloriosa, né, de estar no reino de Deus. Por isso devemos nos alegrar. E aqui eu anotei mais um versículo, Lucas capítulo 6, versículo 26, diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha só, aqui ele está dizendo que aqueles que só recebem elogios, aqueles que só recebem tapinha nas costas, cuidado, cuidado, porque ele falou que esses, né, eram vistos assim pelos falsos profetas. Então, que a gente verdadeiramente venha entender o significado de perseguição e glorificar, se sentir mesmo bem-aventurado. Se você é perseguido por pregar a palavra, glorifica. Se você é perseguido por ser um pacificador, glorifica. O misericordioso, glorifica. Aqui, né, a gente não sofre nem a metade
do que os nossos irmãos, os profetas anteriores passaram. A gente não sofre nem a metade do que os nossos irmãos lá na China, né? Nesses países que não permitem nem a Bíblia, sofrem. Então, que a gente venha verdadeiramente valorizar o nome de Cristo, valorizar e entender as perseguições. Tudo a gente quer parar, desistir por conta disso, por conta daquilo. E não, se você está sendo perseguido porque Cristo está sendo refletido através da sua vida, glorifica. Continue, persista naquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, porque importa passarmos por tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém? Finalizamos então aqui essa jornada dos bem-aventurados. Vamos ver o que Deus vai colocar no nosso coração para falarmos amanhã, mas que possamos ter verdadeiramente entendido essa passagem tão rica que Jesus quis nos ensinar. Amém? Fiquem na paz e que possamos dizer que somos bem-aventurados. Deus abençoe.